FSA em Ação. Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos ao 9º episódio do FSA em Ação, que é o podcast e videocast da Fundação Santo André. Eu sou Marcelo Mantovani e hoje aqui, vocês estão vendo que uma pessoa voltou pro podcast. Quem assistiu o primeiro episódio viu que ele estava aqui. Nervoso, né? Aquele primeiro episódio de estreia, mas estou aqui. Olá, Brasil! Daniel Tavares. Exatamente. Voltando ao 9º episódio do FSA em Ação. Um episódio especial, um episódio maravilhoso, com convidados maravilhosos. Exato. Mas segue aí, Marcelo, vai lá. Então, você que está assistindo, sabe que a gente está no mês de setembro, e o mês de setembro é lembrado sempre como Setembro Amarelo. Mas hoje a gente não tá para falar especificamente sobre o Setembro Amarelo. A gente vai falar de outra cor. A gente vai falar sobre o Setembro Verde, que esse mês é o mês da luta das pessoas com deficiência. E esse episódio está saindo dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E para tratar desse assunto que a gente vai falar sobre acessibilidade, e especificamente falando sobre a transição do jovem da escola para a faculdade e falar sobre acessibilidade nesse contexto. Então, a gente trouxe duas convidadas maravilhosas para falar sobre esse assunto. A primeira é a professora Cristiane Alves Teixeira, que é professora do curso de Psicologia da Fundação Santo André, e ela também é coordenadora de inclusão da pessoa com deficiência no Centro Paula Souza desde 2022. Isso mesmo, né? Então, muito bem-vinda, professora. Obrigada, prazer. E trouxemos também uma aluna aqui da Fundação, que é a Cauane Moreno. Vocês que estão vendo nosso podcast provavelmente já devem ter visto no Instagram alguma imagem que a gente divulgou, porque a Cauane agora é a cara do nosso vestibular. Garota propaganda. Garota propaganda. E ela é aluna de marketing lá da Fundação Santo André. E ela é especialista segundo a bio do Instagram dela, viu? Ela é especialista em beleza e lifestyle às cegas. Às cegas porque ela tem deficiência visual, né? E ela também atua em teatro e canto. É isso aí. Pegaram a minha bio inteira. Inteirinho. Vai contar tudo isso aí, né? Tem muita... Nossa, vai ter só 1 hora esse podcast? Porque se der, eu fico aqui por 3 horas. E fora essas duas convidadas que estão presencialmente aqui com a gente tem um convidado também que é maravilhoso, que é o Ricardo Mendonça, que para quem aí assistiu às Paralimpíadas em Paris esse ano, viu que ele foi lá campeão lá do atletismo, da corrida dos 100 metros, certo? E dos 200 metros também, né? Acabou de chegar de Paris. Acabou de chegar de Paris diretamente pro nosso programa aqui. Ele é bicampeão mundial dos 100 metros, campeão mundial de 200 metros e paralímpico. Em Tóquio ele foi bronze de 200 metros. Certo aí? Fala aí, Ricardo. Galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Certo. Só me autodescrever aí para nossa amiga que tem deficiência visual. Eu sou um homem preto de pele clara, eu uso dread, mas está amarrado. Tenho olhos claros, estou usando barba no momento, estou usando a blusa da seleção, que foi a blusa do pódio, inclusive lá de Paris. Estou muito feliz de estar aqui com vocês na Fundação. Foi um convite inesperado, foi meio que bem rápido assim, então... Muito obrigado por lembrarem das pessoas com deficiência no mundo e darem visibilidade pra gente. Obrigado pela audiodescrição. Tamo junto, cara. Que isso. Você poderia mostrar suas medalhas aí pra gente? Já começar assim? Começar agora, assim. Vai, Brasil! Olha aí. Aqui, ó, é medalha de ouro dos 100 metros. Ai, que tudo. Ela, descrevendo pra nossa amiga aí, ela tem um hexágono no meio e em volta tem algo simbolizando os raios solares. Ela é dourada. Ela tem a escrita Paris 2024, os agitos, que é o símbolo paralímpico, e a chama, que foi o símbolo da Paralimpíada de Paris. Essa parte aqui é feita de um metal que foi tirado da Torre Eiffel, metal de reforma, Caraca, né? chique. Forjaram, então assim, trouxemos um pedaço da Torre Eiffel para o Brasil. E atrás tem a visão da torre vista de baixo.
Nossa, que legal. É bem legal, é bem legal. Cauane, você tem algum resquício de visão ou você segue a total? Tenho resíduo visual. Eu tenho Então, baixa só visão. para tentar te elencar, em cima está escrito Paris 2024, embaixo está escrito Paralympic Games, e dos lados, esquerdo e direito, está escrito em braille. E no meio da visão da torre tem os agitos de novo. Esses agitos é o símbolo da Paralimpíada, e ele significa eu me movo, eu me movimento. Nossa, É que o legal. que é o que a gente faz, né? Nossos corpos, apesar de diferentes, lembrando que é o que a gente sempre tenta passar, que a deficiência não é um problema, é uma diferença Sim. que nós temos. Então, esse modelo, esse logo, esse símbolo, representa isso. Apesar de diferentes, nós nos movimentamos. É uma característica, a deficiência. Bem como eu uso dread, o seu cabelo é verde ou azul, não sei direito. Tem muitas cores aqui, era pra ser verde, que eu passei verde, mas... Agora eu vou sim. mostrar para vocês a de prata, dos 200. Tá aqui, ela tem os mesmos símbolos. E é interessante falar que do lado, aqui em cima, ela tem 2 risquinhos para a pessoa que tem alguma deficiência visual conseguir identificar qual é a medalha. Então, a de ouro tem 1 risquinho do lado aqui, a de prata tem 2 Que legal. e a de bronze tem 3. Nossa, tudo. Muito bem. Bom, primeiramente, parabéns, né, pela conquista. Incrível. E é isso, representando não só o Brasil, né, mas enfim, parabéns antes de qualquer coisa. E muito, muito obrigado por estar aqui, né, representando, falando um pouquinho para nossa instituição, né, falando um pouquinho para a Fundação Santo André. E essa audiodescrição que você deu das medalhas coube muito bem, porque esse episódio sai no Spotify também, né? Então é uma outra perspectiva da galera que tá escutando. Nossa, é mesmo? Né? Genial. Então, cara, a gente tenta sempre fazer que, assim, a minha deficiência ela é motora. Eu tenho uma paralisia do lado direito do corpo, paralisia moderada, de leve a moderada, que me coloca na classe T37. Minha paralisia é de origem por conta de um acidente e que afetou meu sistema nervoso central, ou seja, o encéfalo. Eu tenho dificuldade de movimentação no braço direito e sequela também na perna. E é importante a gente falar que nem toda deficiência é visível. Sim, Nem nossa, toda total. deficiência, ela vai ser notável de primeira. Nós temos autistas de nível 1 de suporte que são deficientes e provavelmente alguém não vai notar. Então, assim, a gente tem que lutar não só por aquelas deficiências que são visíveis, mas por todas elas. Igual, nossa amiga, ela tem resíduo visual, mas ela me pareceu ter campo de movimentação visual. O olho dela mexe, então assim... Sim, ela tem como uma meu problema é na facilidade. retina, meu olho não tem nenhuma diferença, assim, visível, porque a retina fica bem atrás. Então, e realmente, as pessoas não percebem só quando eu uso a bengala, que aí eu tô sinalizando, né? Mas, ao mesmo tempo, gera até uma desconfiança, porque eu tô de bengala e eu pego o meu celular. Então, as pessoas não entendem, né? Que não é 8 ou 80. Cortou pra minha imagem. Ah, voltou, obrigado. Então, assim, eu esqueci o nome, desculpa. Cauane. Alane, a gente tem que mostrar para o mundo que a gente existe, mostrar para o mundo que as pessoas com deficiência estão aí, estão no mercado, estamos brigando pelo nosso espaço. Bem como qualquer pessoa dentro do mercado de trabalho vai brigar pelo espaço. A gente não luta por igualdade. Eu gosto de falar isso, eu luto por equidade. Sim. Por chances que se equiparam às outras pessoas. A igualdade por si só, ela é desigual. Se eu colocar você e uma pessoa que tem total campo visual, que enxerga dita normalmente, você vai sair em desvantagem se tiver em pé de igualdade. Entendeu? Então nós Sim. lutamos por equidade. É o que eu gosto muito de falar. Aquelas coisas que eu até brinco que são os privilégios de ser deficiente, mas são só benefícios assim que nos alavancam, né? Que fazem com que a gente tenha as mesmas chances parelhas assim a pessoas que não têm deficiência. Sim, eu nem gosto muito de usar a palavra benefício, porque parece que a gente está
tá saindo em vantagem. Em vantagem. Eu acho que é equiparar a igualdade mesmo, é colocar em pé de chances, entendeu? Então, assim, eu gosto muito de falar sobre equidade de chances ali. A gente trouxe a professora Cristiane porque ela trabalha, né, nesse meio. Ela trabalha como coordenadora de inclusão de pessoas com deficiência, né? Então acho que ela tem total local de fala para falar sobre isso, né? Essa questão da empregabilidade, né? Também. Bom dia, Ricardo, que prazer, né, conhecê-lo. Muito bacana, parabéns pelas conquistas. Adorei a sua fala sobre equidade, né? E, de fato, eu vou puxar agora para a área da educação, o quanto às vezes nós nos deparamos com algumas falas estamos facilitando a vida do aluno, né? Porque ele vai ter uma prova que é diferente, mas diferente como, né? Então, leva um bom tempo para explicar o diferente. Na verdade, eu estou tirando a escada para que todos possam usar o elevador, né? Que é como a pessoa caminha e não o que ela está usando para caminhar. Então, eu achei extremamente importante a sua fala, né? E a gente, quando tem uma série de recursos, você vai tirar as barreiras, de fato, que são, na minha atividade, são as mais difíceis, Ricardo, assim, de quebrar tudo que está de impeditivo. Então, a atitudinal, ela chega a ser a pior, assim, ao meu ponto, porque se não há uma empatia, nós não conseguimos colocar nada em prática. As pessoas não reconhecem os outros lugares, não reconhecem o que não é espelho. Olha que coisa antiga. E eu sofri muito na escola por conta disso, porque eu fui descobrir que eu tinha deficiência visual com 14 anos. E eu permaneci na mesma escola. Então, as pessoas já me conheciam como a Cauane, e de repente a Cauane tá ficando cega, entendeu? Então, não rolou essa empatia nesse sentido de, como assim? Tava tudo bem até outro dia. Até outro dia, ela tava igual a gente, ela fazia a prova no papel igual todo mundo. Por que agora ela pode fazer de forma no tablet, foi a grande questão, né? E gerou um bullying muito tenso, assim, por... Realmente, assim... você não vê uma pessoa com deficiência que está lá destruída, que está lá com uma aparência ruim, com... Estigma, né, Cauane? Isso. Então, você não vê como se fosse uma dificuldade. Sim. Você não vê como alguém que precisa de ajuda, porque ela não demonstra precisar de ajuda, sabe? Vocês falaram uma coisa muito importante, que é ser visto. Falar sobre as condições. Existe uma romantização muito grande também, a forma como se trata a pessoa com deficiência. O surdo acha que é cego, o cego acha que é surdo. A desinformação ela é gigantesca. Então, isso faz com que a população não consiga compreender, por exemplo, que o fato de você, na sua acuidade visual, a sua aparência como cega, digamos assim, ela não faz com que a pessoa de imediato perceba a sua dificuldade. E aí ter essa condição do preconceito, por que ela está tendo na cabeça de algumas pessoas, né? Por falta da informação, a gente sempre fala isso, as informações não chegam, é um tema que não é falado. Então, nós temos que levar o tema para todas as áreas da sociedade, para as pessoas compreenderem as deficiências físicas, as deficiências que não são visíveis, como o Ricardo muito bem pontuou, né, num metrô, o quanto isso é difícil para as pessoas compreenderem por que aquela criança, aquela família está sentando num local que é apropriado, por exemplo, para o autista. Quais são as condições que fazem com que ele realmente tenha alguns gatilhos que façam com que ele fique desregulado e, por isso, ele precisa de estar sentado naquele local. A mesma coisa quem tem a baixa visão. A gente vê, eu uso o metrô de São Paulo, né? Eu sou de São Paulo, então vocês imaginam coisa fácil caminhar em São Paulo, seja de qualquer forma, é muito complicado. E algumas pessoas sentam no chão do trem e sentam no chão do metrô. Assim, isso incomoda a gente profundamente, porque qualquer pessoa pode cair em cima desta outra pessoa que está sentada, porque afinal ela está cansada, né? Os outros não. Então, ter o seu local realmente adequado, isso não é privilégio. Eu já ouvi falas assim, mas o que esse senhor está fazendo essa hora aqui no metrô, na hora de pico? Por que ele não vai mais tarde, quando está fora de pico? Porque, de fato, há essa desinformação. Tem o lado humano, claro, que, infelizmente, eu vou dizer ao contrário, não tem o lado humano, né? Mas temos que
ter mais podcasts para falarmos mais sobre a inclusão, para levarmos as condições de fato de todas as pessoas e quais são as ferramentas de acessibilidade que nós podemos disponibilizar. A maioria dos sites, por exemplo, e plataformas, elas não são acessíveis, porque pouco se fala sobre a questão da acessibilidade. Eu estou num universo que eu falo o dia inteiro sobre acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência, mas eu percebo que quando chego nos outros locais, a gente não tem essa mesma oportunidade de falar sobre as condições. Eu tenho descalculia, né? Então, a descalculia também traz... ela é invisível, não é considerada uma deficiência, é um transtorno da aprendizagem, na verdade, né? A dificuldade... Imaginem vocês isso em 1978, porque eu sou uma senhora de 54 anos, né? Apesar de não fiz a minha descrição para vocês, já farei. E isso, o meu caderno voava, né, quando eu era pequena, porque eu não conseguia aprender na segunda série, o meu professor jogava meu caderno longe. Eu chamo carinhosamente de caderno voador. Com esse caderno voador, eu quis superar as minhas dificuldades. Superei a proficiência da matemática? Veja bem, mas eu consigo trabalhar em várias outras áreas que não requerem essa proficiência da matemática. Você estava dando exemplos agora há pouco, né, Cauane? E eu fico pensando aqui, tomara que ela não me pergunte nada, para eu não me perder aqui no cálculo, né? Então, de fato, o que é invisível, e mesmo o que é visível, eu não consigo compreender porque não me é espelho. E Né? tanto Então, porque as pessoas com deficiência não aparecem porque a tendência é que elas se escondam. Sim, o sofrimento psicológico, Sim, né, Cauane? uma questão Eu social. acho que a tendência é que as pessoas escondam as pessoas com deficiência. Verdade. Sim. Nós não queremos nos esconder. Eu não quero me esconder. Exatamente. A minha mãe, ela detesta quando eu falo que eu sou meio cega, que eu tô ficando cega. Ela fala, você não é cega. Eu fico, mãe, mas talvez um dia eu fique cega total. E a minha acuidade visual já pode ser considerada cegueira. Entendi. Então, pra mim, é uma coisa assim, eu prefiro falar, eu prefiro mostrar, porque se eu esconder, isso só vai me prejudicar. Sim. Então, eu aprendi com o tempo que é melhor eu expor o máximo possível para que todo mundo saiba, para que não haja problema. E ainda assim há problemas, né? Mas eu sou influenciadora com baixa visão, então eu tenho muito contato com pessoas do Brasil inteiro que têm baixa visão. E aí sempre recebo, eu tenho vergonha, eu tenho medo. É muito pessoal, é um processo pessoal você falar sobre isso, você aceitar, mas é o ideal que você coloque tudo para fora para que as pessoas consigam entender melhor e retribuir, porque as pessoas têm até medo de perguntar. Então até vão me perguntar, se não quiser responder não tem problema, mas o que você tem na visão? Eu fico, não tem, eu vou responder. É tabu, né, Cauane? Muito. Inclusive a dificuldade de falar com você, né, talvez. Sua pergunta também, né? Tem formas e formas de perguntar. Verdade. Então, Sim. assim, a pessoa pode chegar até você e falar, desculpa, mas qual a sua deficiência? É uma forma de perguntar. Pode chegar assim, você não é tão deficiente assim. Sim, a gente entende no jeito da pessoa falar o que ela tá induzindo, né? Eu até falo, não precisa ter medo, porque se você for ofender, eu vou perceber. Se você não quiser, você vai falar tranquilo. Por isso aí a importância de estar discutindo os assuntos, né? Mostrar para as pessoas, falar com as pessoas, porque muitas vezes, e nós tivemos uma reunião antes de discutir sobre esse tema, né? Falar ter esses assuntos, enfim. E aí na nossa conversa, a Cauane até falou sobre o tratamento das pessoas. Às vezes as pessoas têm até medo, receio de chegar perto, enfim. Isso por N motivos, né? Não sabem se colocar. Mas né? muitas vezes por desinformação. Eu acho que a maioria das vezes acho que é o geral, assim. Exatamente. E por isso a importância de discutir, de falar sobre isso. Porque aí já quebrou uma barreira. Bom, esse podcast serviu para me informar que agora o tratamento com a Cauane, com as outras pessoas, é outro. Ela vai precisar de alguma coisa? Precisa de uma ajuda? Estou aqui, mas enfim, o tratamento é outro e eu não vou ter medo. Eu vou falar com ela, enfim, normal. E é isso, é esse lugar que a gente quer dar voz, né, para discutir, falar sobre temas e perguntar para você, perguntar para o Ricardo, enfim. E é isso, esse é o lugar, né?
Você me faz pensar assim, eu me lembrei agora de um treinamento e a gente estava falando sobre o rito de passagem do adolescente para o ensino médio, né? A temática também era a gente falar um pouco sobre isso. E há uma expectativa, às vezes, tão grande, no sentido assim, mas ele tirou uma nota baixa. Então, o que nós precisamos fazer? Eu falei, mas quantos... Vou voltar para a matemática, aqui, o meu fantasma, né? Mas, então, professor, dessa turma ou das turmas que você já teve, todo mundo tira nota 10 no seu componente, na sua disciplina. Então, há também uma cobrança quando a gente tenta eliminar as barreiras de Cauane. A gente tira as barreiras. Aí fala, agora esse aluno tem que tirar 10. Não, pera um pouco. É bem 8 ou 80, né? Esse 8 e 80, que muito bem colocado, é que faz também a expectativa com relação à pessoa com deficiência, uma expectativa irreal, muitas vezes, né? E até pelos recursos que a gente tem. Então, por exemplo, eu fazia no tablet e eu tirei uma nota ruim em física, porque eu sou horrível em física. E não aí tem a ver com outras questões, tem a ver com a física. Tem a ver com a física. E aí eu, tive que ouvir, ela ainda é burra pra colar. Eu fiquei, mas eu nem colei. E assim... Você nem tinha pra colar, caramba. Eu nem colei. A grande questão desse que eu falei, que eu tive problema por usar o tablet para fazer as provas, é que as pessoas começaram a inventar que eu tava colando. Sim. Eu até fiquei, ainda podiam ter me avisado que eu teria aproveitado e colado, porque se é para falar, alguma coisa que pelo menos seja verdade, né? A gente tem que fazer o vestibular, ele ser acessível, né? Então, quando eu envio o que precisa ter para as provas, é comum ouvir isso. Nossa, mas nós vamos facilitar? E se esse candidato utilizar esses recursos para colar, como você muito bem colocou? É claro, né? A gente trabalha há muitos anos com essa questão, você tem que respirar fundo e entender que as pessoas não estão acostumadas, né? Elas não sabem, de fato, qual é o recurso que está sendo utilizado naquele momento. Né? Como o Ricardo fala, a equidade. Então, esse recurso vai te trazer essa equidade. Né? Assim como a cadeira de roda vai trazer equidade, a questão da bengala, Cauane, eu tenho muitos alunos que se recusam a utilizar a bengala. Se recusam, entendam, não no sentido eu sou rebelde, eu não quero, mas simplesmente pelo fato dele passar a usar a bengala. Muitos alunos com baixa visão, é o nosso maior número, apesar da estatística ser um pouco difícil de nós termos nas unidades de ensino, porque as pessoas, nós três estamos de óculos. Então, a pergunta para a população, por isso essa informação e esse podcast tão importante. O que é uma deficiência visual? Né? Quando que eu vou dizer que essa pessoa é cega ou que ela tem baixa visão? Aí você tem todo um critério, nós não avaliamos da forma médica, não é isso, longe disso, porém, eu preciso ali entender qual é a condição para que eu possa utilizar recursos tecnológicos adequados para esse aluno no ingresso dele, na permanência no ensino, seja ele em qual nível for. Então, essa desinformação, ela traz uma série de consequências para os nossos alunos, né? Que estão fazendo para o ensino médio o rito de passagem para a graduação. Então, eu também falo isso. Ele é um adolescente, tá? Assim, não vamos esquecer, tem a questão da personalidade, tudo bem? É como se essa pessoa fosse somente a deficiência. Né? Então, eu trouxe ali a bengala, né? E a bengala, esse aluno, às vezes, ele não quer utilizar porque ele tem medo do preconceito que ele vai servir a partir daquele momento. Então, também é um trabalho de conscientização, né? O uso da bengala, ele requer um treino, ele requer uma série de recursos também para que a pessoa possa utilizar essa bengala. E aí a gente trabalha nessa questão dentro das unidades para informar quais são as necessidades desse indivíduo e não porque nós estamos dando privilégios para ele. Muito pelo contrário, nós estamos trazendo, adorei o que o Ricardo fala, ficou batendo aqui na minha cabeça, né, da equidade de fato, porque as pessoas também não entendem, Ricardo, esse conceito da equidade. Né? A igualdade. Como assim igual? Nós somos aqui totalmente diferentes um do outro. Né? Começando pela idade, aqui eu sou a mãe de todos aqui pela idade. Né? Tenho 3 filhos, o caçula tem 29 e já sou vó. Né? Então, já está aí a diferença de geração. Né? Então, eu percebo a vantagem hoje, se é que eu posso usar essa fala, as gerações como você, Cauane, ter o privilégio de poder falar abertamente a respeito da condição. Ainda enfrenta muitos preconceitos, mas as pessoas ficavam completamente excluídas.
absolutamente excluídas, porque falar que você tem alguma condição diferente do que a maioria entende, que também as pessoas não falam, muitas vezes, porque tem medo de sofrer esse preconceito, né? É uma grande oportunidade, temos que falar mesmo e se colocar numa situação de impor os nossos direitos, né? Nossos, eu falo em nome aqui das pessoas que representam em alguns momentos, porque só quem vai representar uma pessoa com baixa visão é a pessoa com baixa visão. Né? Exato. Isso é muito importante. Não falar pela pessoa. Ela consegue dizer aquilo que ela precisa. Aliás, é falível qualquer tentativa dentro de qualquer instituição de ensino, se ela não vir acompanhada de todos os especialistas e técnicos e a equipe que também é composta por pessoas com deficiência, nós falimos. A gestão das instituições, de um modo geral, seja elas públicas, sejam elas privadas, e outros órgãos que nós, a comunidade, a sociedade frequenta, ela precisa entender que o público dela é um público hoje extremamente diversificado. Né? Um momento em sala de professor, uma professora falou, não quero mais dar aula. O nosso aluno não é mais, não tem homogeneidade. E eu pensando, e teve algum dia... Algum momento teve? Em algum momento isso existiu, não me lembro. Né? Só que hoje as legislações, por uma questão de todas as convenções mundiais que ocorreram, forçam as instituições. É a história do cinto, né? Enquanto não teve lei, não botou cinto. Então, infelizmente, nós temos que fazer com que a sociedade entenda, se não for pela força da empatia, ela vai ser pela força da legislação. Sim. Eu falo muito, hein, gente? Me conta, por favor. A questão da bengala é bem interessante porque assim que eu descobri a deficiência, já foi falado para mim, mas como era algo muito recente, eu acho que a questão ainda mais da baixa visão é você aceitar que você precisa. Sim. E é muito difícil. Então, já teve vezes, por exemplo, eu estava lendo um e-book que eu leio no Kindle e eu precisar do óculos e eu ficar forçando assim, eu falo, não, eu não vou precisar do óculos, não quero precisar, mas, e é um processo pessoal, você entender que você precisa. Então, eu peguei a bengala em julho do ano passado, mas a primeira vez que eu fui usar na escola, eu desisti no primeiro dia. Eu falei, não consigo, porque todo mundo me vê aqui, de repente me vê de bengala e eu não quero lidar com isso. Então, foi uma pressão muito forte. Eu desisti. Usei esporadicamente em alguns momentos para treinar, mas abandonei e eu voltei a usar firme mesmo agora na faculdade. Sim. E aí que eu decidi que eu ia encarar, mesmo assim. Uhum. E assim, você está passando por uma pessoa com deficiência visual, vê uma pessoa... com bengala, ela pode estar vendo a sua cara de espanto. Nossa, eu percebo que você está vendo de cima a baixo, entendeu? Porque eu ainda tenho resíduo visual e tanto a gente sente. A gente sente que parece que tem um holofote. Também, né, Cauane? A entonação da voz. Os meus amigos andam comigo e ficam, meu Deus, as pessoas te encaram muito. Eu fico, pois é, às vezes eu encaro de volta só para a pessoa ficar confusa. E acredito que você consiga, viu? E continue fazendo isso. Vamos fazer confusão mesmo na cabeça das pessoas para elas terem que refletir a respeito, Cauane. Esse é o caminho. Eu vi que o Brasil, ele ficou em 5º lugar, né, no ranking ali de medalhas. Então, tipo, foi uma participação histórica do Brasil na Paralimpíadas desse ano, especificamente. Eu queria saber se você acha que... A gente está falando aqui que é importante trazer visibilidade para esse assunto. E você acha que os Jogos Paralímpicos desse ano trouxe essa visibilidade, trouxe uma boa visibilidade para o assunto? Cara, os Jogos Paralímpicos, eles sempre trazem visibilidade para a pessoa com deficiência. Só que os Jogos Paralímpicos, eles acontecem de 4 em 4 anos. O que a gente não pode deixar é a nossa visibilidade diminuir e só aumentar em jogos. Nós temos que continuar dando voz, continuar dando vista às pessoas com deficiência, continuar dando tempo de tela para as pessoas com deficiência, porque a partir disso nós vamos gerar aquela tal equidade lá atrás que a gente começou falando. Eu trouxe alguns dados aqui, eu estava até buscando ele aqui no telefone para poder passar para vocês. 18 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. 18 milhões. Isso cadastrado pelo IBGE. Provavelmente é bem mais. Verdade. Pelo fato das pessoas com deficiência se esconderem. E somente 79.262 pessoas com deficiências foram registradas em ensino superior. Isso é muito pouco. Sim. Perfeito.
falando de número, isso é muito pouco. Isso não é Porque, nada. assim, no mundo, são mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência, sendo que 80% dessas pessoas com deficiências estão em países em desenvolvimento. Então, assim, nós temos que lutar pelos nossos espaços, principalmente nas universidades, porque é de lá que vai sair o profissional com deficiência para poder formar outras pessoas, e não só pessoas com deficiência. A doutora falava que sobre a deficiência ser vista como maior que a pessoa. A nossa nomenclatura hoje, segundo a lei, é pessoa com deficiência, porque a pessoa vem antes da deficiência, o ser humano existe antes da deficiência. Então, assim, nós temos que lutar para que isso seja visto de forma normal. Abre muitas aspas nesse normal, porque não existe o normal. Não, se encontrar me avisa, estou precisando de uma tese. Então, assim, como que vocês, pessoas sem deficiências, podem ajudar nisso? Vamos lá. Vocês podem ser principalmente mais empáticas com as diferenças humanas. Vocês podem usar tecnologias de acessibilidade, fornecer conteúdo acessível. Vocês podem aplicar mecanismos inclusivos na universidade. E não estou falando só de tecnologia. O mecanismo inclusivo é, você viu uma pessoa com deficiência, você pergunta para ela se ela quer ajuda, não simplesmente chega e ajuda. Às vezes eu não quero ajuda. Ela Isso não é quer surreal. De estar... Você perguntar a pessoa com deficiência qual é a dificuldade dela. Você tem alguma dificuldade nessa área? Tu quer ajuda? Às vezes ela fala, não, tô de boa. Valeu. E tá tudo bem. Entendeu? E principalmente cumprir as regulamentações de acessibilidade, que quase nunca são cumpridas. Gente, não sempre... Vamos lá. Eu tenho escada, tem elevador. Tá bom, e a rampa? Tem a rampa? Tem o banheiro com acessibilidade para deficiente? Tem a pia mais baixa para o cadeirante? Tem o solo tátil para pessoa com deficiência visual? Tem audiodescrição para pessoa que é cega? Tem escrita em todos os vídeos de vocês na internet? Tem legenda para pessoa que é surda? Então, assim, é vocês se perguntarem se nós estamos em pé de igualdade. Se a gente conseguir fazer esse equilíbrio, buscar essa equidade, o nosso meio de convivência vai ficar muito mais, de fato, inclusivo. Então, assim, é todo um processo que a sociedade... A doutora falava sobre como o biopsicossocial é importante. Então, assim, a construção social em volta da pessoa com deficiência, gente, até os anos 50, as pessoas com deficiência eram guardadas dentro de casa, como objeto, elas não podiam sair. Então, assim, por quê? Porque era vergonha para a família. Então, assim, hoje não, hoje nós buscamos nossos espaços, nós vamos para a França, ganhamos medalhas de ouro, nós estamos nas universidades. A nossa amiga, ela é especialista em beleza, sendo uma pessoa com deficiência visual. Então, assim, a beleza, ela está muito mais para o que o olho pode ver, muito mais além do que o olho pode ver, do que o corpo pode sentir. A beleza do ser humano está para além de tudo isso. A beleza do ser humano está na convivência, está na busca pela equidade, está na busca pelas chances equitativas. Então, a Paralimpíada, respondendo a sua pergunta, ela para mim é a personificação, se eu pudesse colocar como um ser, a Paralimpíada é a personificação dessa luta da pessoa com deficiência por equidade. Bom, palavras incríveis, né? Palavras importantíssimas e, mais uma vez, ressalto aqui a importância de falar, de conversar, de mostrar para as pessoas, assim, outros assuntos, outros temas e o lugar, né? Tem a Paralimpíada, tem as pessoas ali na faculdade, nas empresas, né? A Cauane está trabalhando, está na faculdade, e a gente falava um pouquinho antes sobre empregabilidade. Sim. Então, eu gostaria também de uma palavrinha, né, professora e Cauane, sobre empregabilidade e envolto desse tema todo, né? Por favor. A empregabilidade é algo bastante difícil ainda. Até porque se a sociedade não compreende quais são as questões envolvidas em você ter que
pensar em todas as pessoas que estão dentro dessa empresa. Então, cumpre-se cota. Né? Cada número X, você tem uma cota que é exigido por lei já há muitos anos, de ter uma pessoa com deficiência dentro dessa equipe. Porém, quais são as deficiências que normalmente são colocadas para se trabalhar? E aonde? É como se a pessoa com deficiência não tivesse outras capacidades. Então, isso incomoda bastante. Né? Eu circulo muito junto às pessoas com deficiência, as mais variadas possíveis, de ter relatos. Olha, me colocaram num quarto, numa salinha, para vigiar câmeras. Ficar olhando as câmeras, né? Porque é uma deficiência física, com uma pessoa extremamente talentosa, com condições de desenvolver vários trabalhos. Então, limitar a pessoa, além do que ela já tem, algo que há limite, mas que ela está tentando superar e que nós temos que tirar as barreiras, e essa dificuldade de entender. Né? Eu não vou contratar uma pessoa que é autista, por exemplo. Se ela tiver uma crise, ou se ela não tiver, eu vou usar o termo regulada, mas isso, no modo geral, não se utiliza, porque só é um termo mais técnico. Se ela tiver um surto, né, como é que eu faço para lidar com isso? E informar as pessoas, né, ao entorno, que terão que conviver com a questão da sociedade, a diversidade, no modo geral. Então, esse medo faz com que as pessoas, dentro dessa cota, as empresas deem preferência para contratar alguns tipos de pessoas com alguns tipos de deficiência. Então, a exclusão dentro da inclusão. É exatamente isso. Foi algo que me causou muita ansiedade, porque eu sempre quis trabalhar desde muito nova, assim. E eu comecei, quando eu fiz 18 anos, foi quando eu me empolguei e falei, agora vai. E eu sou fluente em inglês. Então, eu fiz 5 anos de curso e eu pretendia dar aula de inglês no curso onde eu estudei. E aí eu entrei em contato para mandar meu currículo e eu coloquei PCD no meu currículo porque achei que seria mais adequado, assim, né? Mesmo que não fosse para uma vaga para pessoa com deficiência, coloquei e, assim, não tive resposta nenhuma, nem aquela escola de inglês, nem outras. Foi muito frustrante. E eu comecei a sentir que eu nunca ia conseguir um emprego, porque as pessoas olhavam o meu currículo e já me julgavam como incapaz. E eu tenho certeza que, assim, treinando, estudando, fazendo tudo, eu conseguiria dar uma aula de inglês básica e depois ir avançando. Mas, por precisar de recursos mínimos que sejam, eles não querem saber. É mais fácil eu contratar uma pessoa que não tem deficiência. Eu cheguei a trabalhar de bico, assim, em festa infantil, usando aquelas roupinhas. Criação, né? Isso, aí eu ficava monitorando as crianças. Só que eu chegava lá e eu tinha que limpar o chão. E eu não vejo o chão. Aí, assim, os meus amigos ainda me ajudaram. Cauane, volta. Aí chegou uma hora que eu tava sozinha lá. E a chefe lá tava assim, Cauane, volta o corredor inteiro, que tá tudo sujo. E eu assim, cara, não vou conseguir. Eu me matava, assim, realmente eu tentava muito. Porque festa infantil, derruba brigadeiro, derruba coisa. E aí, até para vigiar as crianças, me colocaram para entregar brigadeiro. Eu não tenho visão periférica. Eu estava apavorada com medo de derrubar todos aqueles brigadeiros no chão. Foi caótico, assim. E esses empregos, inclusive, são extremamente precários, porque eles dão uma refeição muito rasa, assim. Chegou de vez eu chegar e falarem, 3 nuggets para cada. E o quê? 3 nuggets. Aí fica lá das 4h30 às 11, a festa começa às 7, e eles dão R$40. Meu Deus. Isso. E eu fui 4 vezes, eu só não continuei porque realmente não me chamaram mais, porque eu não conseguia limpar, né? E aí não tinha o que fazer. Então, eu fui tentando, até que por eu demonstrar muito querer o emprego, uma professora minha ficou sabendo da empresa que eu trabalho, que eles estavam precisando contratar pessoas com deficiência, imagino que para cumprir uma cota. E aí eles chamaram muitas, chegaram a contratar, assim, papo de 500 pessoas com deficiência, assim, numa leva. E aí consegui, e agora eu trabalho. Meu trabalho é muito tranquilo, eles se preocupam mesmo, mas é que é uma empresa realmente muito grande. E eu falo que eu tive muita sorte. Eu recebo, às vezes, esses comentários, me ajuda a arrumar um emprego. Eu não sei como eu te ajudo, porque nem eu te... Esse é o problema. Ninguém sabe. Né? Existe um emprego apoiado hoje, tem uma legislação. O Ricardo voltou conosco aqui. Cauane,
eu sei que o tempo está acabando, a pergunta é com relação às datas que são feitas as Paralimpíadas, essa dicotomia que existe dentro da Olimpíada. Ricardo, existem movimentos que estão pensando em não haver uma data separada, ou isso você entende que não é um problema? Porque, por conta da visibilidade, como é que vocês lidam com esta questão? Sim, é muito boa essa pergunta sua, porque muita gente tem essa dúvida. No Paralímpico, justamente para ter a equidade que a gente vinha falando, são várias classes de várias deficiências, várias provas. Então, assim, a agenda não bateria. Certo. Então, sim, eu acredito que está certo em ter os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Perfeito. Por serem muitas classes, os Jogos Paralímpicos têm muitas provas. Só de finais no atletismo são mais de 50. Tá. Enquanto no atletismo do Olímpico tem uma final para homens e uma final para mulheres de 100 metros. Okay. Então, assim, contando todas as finais do Olímpico, devem dar umas 100, 200, 400, 1.500, 10.000, 5.000 maratona. São 16 finais de pista. Agora, você imagina tudo isso para cada classe de deficiência. Deficiência visual tem 11, 12, 13. O 11 sendo cego total, 12 com um pouco de resquício e 13 o início do considerado deficiente para o esporte. Então, assim, a gente tem todo esse quesito para se levar em conta. Então, a agenda não bateria. Então, não é um problema. A não ser que a sociedade veja isso como um problema, bem como a deficiência não é um problema. A não ser que, socialmente falando, se veja como um problema. Entendi. Obrigada. Me fazem essas perguntas, né? Assim, bastante. A gente estava falando de empregabilidade, e uma questão que eu acho que dá para linkar também com Olimpíadas, vocês acham, quer dizer, vocês veem que existe uma diferença salarial por conta desse assunto? Nas Olimpíadas eu não sei, eu acho que talvez tenha, não sei, né? Porque... O ponto. Vamos lá, vamos falar de maneira bem simples. Todos os atletas do Brasil, sejam eles paralímpicos ou olímpicos, têm acesso ao programa Bolsa Atleta. Esse programa Bolsa Atleta, ele vai pagar X para o atleta de nível Y. Se você é paralímpico, se você é olímpico, você está dentro do quesito que se espera, show, você vai ser pago. Mas e até chegar nesse nível? Entende? Então, assim, e até chegar no altíssimo nível, no altíssimo rendimento, como que vai funcionar isso? É por isso que nós pessoas com deficiência do esporte, falamos o seguinte, precisa-se de mais apoio para a base, que é onde tudo começa. Assim como a nossa amiga precisou de fazer da tripa coração para conseguir um emprego, o atleta também passa por isso. Porque o atleta ele precisa de subsistência, ele precisa de dinheiro. Precisa começar, né? Então... Nós vivemos tudo capitalista. Sim. Isso Então, assim... inclusive, sobre essa questão salarial. O que eu entendi enquanto pessoa com deficiência é que para as empresas não é lucrativo uma pessoa com deficiência porque ela não vai produzir a larga escala. Ela não vai fazer uma superprodução, que é o sistema que a gente vive hoje em dia, que necessita dessa superprodução. Então, ela vai ter... E na real, ninguém consegue, né? Porque... se você for considerar todas as pessoas, todo mundo tem dificuldades diferentes e sacrificam muita coisa para essa produção em larga escala. Então, você vê muitos trabalhadores, eu até na área de publicidade, eu tive até uma discussão com uma professora que ela falou que na área da publicidade é assim mesmo, você não tem horário, você trabalha quando der, se você tiver que fazer mais horas, você faz, se você tiver que trabalhar de sábado, você vai trabalhar, de domingo. Falei, tá, mas eles vão pagar? Nem sempre vão pagar as horas extras. Eu fiquei, como assim não vão pagar? Aí ela falou, não,
Aí teve uma menina que faz estágio, né, numa dessas, ela falou, não, outro dia eu não fiz meu horário de almoço, trabalhando, fiquei 2 horas a mais e não morri. Eu fiquei, mas o objetivo era te matar? Porque Naturaliza, assim, né, Cauane? se naturaliza e não é normal, assim, só que a gente, nós por conta da deficiência, somos nós que vamos impor, não dá. E assim, é por uma alimentação física, mas ninguém deveria ter que trabalhar dessa forma. Eu até falei, eu não vou, eu tô fazendo marketing, adoro o curso, mas eu não vou trabalhar numa agência que vai sugar todas as minhas energias. E a gente tá até tendo muita discussão sobre a escala 6x1, que é desumano, assim, você trabalha... É isso, você trabalha, recebe e não tem tempo para fazer nada com esse dinheiro. É o pagar para trabalhar. Né? Pagar para trabalhar. A representação social do que é ser uma pessoa produtiva. O pior de tudo é que você acaba pagando com a sua saúde física Perfeito. e mental. Exatamente, é feio. Tem uma charge na internet que fala muito. Eu vou trabalhar 18 horas por dia para ganhar 20 mil e pouco. 20 mil para o meu patrão, pouco para mim. Exatamente. Boa. Então, a gente tem que tentar, e isso enquanto sociedade, tá? Enquanto seres humanos. Vamos esquecer a deficiência por 2 minutinhos. Enquanto ser humano, a gente tem que tentar um mundo mais justo para todos. Agora a gente volta na pessoa com deficiência. E nós não conseguimos justiça se nós não olharmos a deficiência em si como uma característica. Igual, a sua característica pessoal é enxergar pouco. Então, beleza, tá tudo bem. Eu posso fazer uma coisa... Eu não sei me maquiar. Eu vou ter problema de me maquiar e maquiar outra pessoa, mesmo enxergando pouco. Consegue... Assim, são coisas muito simples que as pessoas não alcançam. Porque, assim, você tem áreas específicas do seu conhecimento, igual eu também sou estudante de marketing, por coincidência. Você tem áreas específicas do seu conhecimento a qual eu não tenho acesso. A qual eu não... Eu gosto muito da parte da comunicação visual. É real, eu gosto disso. Eu sou bom nisso? Não, eu não sou bom. Você consegue entender? Tipo assim, a sociedade em si, ela é uma sociedade que busca a inclusão, está buscando, na verdade, depois de um certo tempo, depois de muita luta, ela está buscando a inclusão, mas de fato ela não é inclusiva. Nem com vocês, pessoas sem deficiência. Sim, total. A pessoa sem deficiência que está num nível social mais elevado, monetariamente falando, ela tem mais acesso que a pessoa que não tem. A pessoa que estuda uma vida inteira em colégio particular, que tem acesso a uma educação de maior qualidade ou de qualidade mais seletiva, vou usar qualidade seletiva, não vou falar maior qualidade não, porque eu estudei a vida inteira em colégio público e me considero uma pessoa bem inteligente. Então, assim, eu tenho meus campos de inteligência, vocês têm os campos de inteligência de você. A psicóloga vai saber falar melhor do que eu sobre isso. Cada campo de inteligência vai estar associado a uma área emocional. Então, assim, emocionalmente falando, nós não estamos preparados para estar numa sociedade que visa só o lucro, visa só o capital. Sim. É por isso que tem tanto trabalhador com burnout, tem tanto trabalhador com síndrome de borderline. Então, assim, nós estamos sofrendo por conta do meio que a gente vive. Sim. E a pessoa com deficiência acaba sendo massacrada por isso. Porque nós não temos as mesmas chances no mercado de trabalho. Para a gente conseguir uma vaga no mercado de trabalho, a gente tem que ser super, mega, hiper, power excepcional. A gente tem que ser sempre melhor do que o normal, né? Então, assim, eu tenho que estar... Para as pessoas sem deficiência, ok, eu tenho que estar num nível aqui. Para eu me destacar, eu tenho que ser melhor do nível normal, sabe? Eu até falo, não existe pessoa com deficiência que não se esforça. Eu já ouvi, mas você trabalha, você podia se aposentar. Até para se aposentar tem que se esforçar. Não existe assim, eu podia só me jogar. Não existe essa opção. Não existe a opção eu ficar jogada na minha cama, odiar minha própria vida e minha existência porque eu não enxergo. Porque não é assim que a vida funciona. Não tem essa opção. Então eu falo, não existe nenhum deficiente que não se esforça. Nenhuma pessoa com deficiência que não se esforça. A gente tem que se esforçar para existir, sabe? Qualquer coisa na nossa vida exige esforço. Gente, a gente está falando de uma sociedade que até
200 anos atrás, as pessoas com deficiência eram mortas. 300 anos atrás, as pessoas com deficiência eram mortas por serem deficientes. Exato. Vocês acham que, socialmente falando, nós evoluímos muito? Porque por mais que não tirem nossa vida, tirem nossas chances de viver. Viver Exatamente. bem, viver com qualidade. Então, assim, o acesso ao estudo é viver com qualidade. O acesso ao estudo de qualidade é viver com qualidade. E é constitucional, né? Constitucional, Ricardo. A gente precisa fazer as leis valerem, né? Constitucional. Exatamente, a gente tem que fazer valer o que está escrito. O que está na lei tem que valer. A empresa tem que contratar a pessoa com deficiência. Então, não contrate. Se não contratar, tome multa. Porque Perfeito. se não tiver isso, a gente vai voltar a um estado de anomia social absurdo que a gente teve lá atrás. Eu vou citar uma filósofa, uma socióloga que eu gosto muito aqui, que é a Chauí. A Chauí fala que cultura é tudo o que o ser humano cria e recria. Então vamos criar uma cultura de inclusão. Vamos criar uma cultura de acessibilidade, uma cultura de abraçar o outro com suas diferenças. Porque a minha deficiência, a deficiência da irmãzinha aí, ela não nos torna menor que ninguém. A minha deficiência, a sua descalculia não te torna menor que ninguém. O problema de visão que vocês têm, a patologia, não sei o nome da patologia que vocês têm na visão, que vocês que usam óculos, não torna vocês menor que ninguém. Uma dislexia não torna você melhor que ninguém. Um TDAH não torna você menor que ninguém. O que torna menor é o que a sociedade faz com você, que ela tenta te diminuir. E aí a gente tem que crescer, a gente tem que se unir e a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Excelente. Muito bom. Muito bom. Vocês querem seguir o roteiro? Porque a gente Muito bom. tá... Não, tá incrível, assim. A gente tá há tanto tempo. Eu não sei pra você, Dani, mas tipo, esse podcast, desde que nasceu aqui na ABC em Off, tem sido cada dia uma aula diferente pra mim, assim, é incrível. Muito bom ter vocês aqui. O tema é curioso, né? Que o tema do último, do 8º, inclusive, assistam, escutem, enfim. Era um tema de transição do ensino médio para a faculdade. E falando um pouco de bullying também, mas falando desse lugar, né? Da transição do adolescente para a vida adulta, emprego e tudo mais. A gente falou de diversos assuntos nesse campo, né? Mas que já é muito estressante, né? Naturalmente é estressante. A expectativa dos pais, né? Há poucos dias eu dizia isso para a mãe. Mãe, se o seu filho não conseguir entregar, né, essa questão tão tradicional, eu preciso entrar com a mesma idade que todo mundo na escola, sair com a mesma idade, e são mensurações colocadas para nós de uma forma como se não ou tivesse outras oportunidades ou outras condições. Então, esse rito de passagem, para uma pessoa vai ser de uma forma, para outra, não necessariamente. Quantos alunos chegam para a gente e falam, estou fazendo psicologia, mas eu não sei se é isso que eu quero. Né? E tudo bem, você está vivo, né? Qual é a estimativa de vida hoje? Será que, de fato, eu preciso terminar, quando eu sair do ensino médio, eu tenho que ir para a faculdade rigidamente? Ou eu posso voltar um pouco? Voltar não significa perder. Significa refazer. E aqui me lembro também da minha mãe. Na 5ª série eu fui reprovada e a professora perguntou para ela, você prefere que ela faça uma 6ª série fraca ou você prefere que ela faça uma 5ª série onde ela vá retomar os estudos, porque eu realmente tive dificuldade, claro que eu fui reprovada em matemática. E minha mãe disse naquele momento, aquela mulher, né, de 1980, com o conhecimento que ela tinha, minha mãe é cega de um olho, ela é monocular, e aí ela falou, e eu só percebi que minha mãe era cega, gente, abrindo aqui uma outra caixa, porque mulher abre muitas caixas, né? Adulta, percebi, nossa, a mãe não enxerga de um olho, né? E sabendo e acompanhando a vida inteira, mas aquilo não era algo que a gente percebia, porque era tão natural em casa que a gente não percebia. E aí ela falou, reprova. Reprova. Para mim foi terrível reprovar a 5ª série. Né? Imagina, eu sou uma mulher de 1,73, viu, Cauane, e era uma criança grande, então todo mundo olhava a repetente. Mas eu voltei e fui para uma turma muito bacana. Então, é isso que eu falo, né? O fato de você não chegar no mesmo tempo
em algumas questões, não impede que você avance num futuro. As pessoas limitam com padrões. Eu tive a oportunidade de ler um livro, A Falsa Medida do Homem. Esse livro desconstruiu a minha ciência em algum momento. E eu achei até uma leitura fácil, mas ela foi tão impactante para mim, há uns anos atrás, que fala exatamente dessas medidas. Quem que dá a medida do que é certo, do que é errado, do que faz você repensar algumas questões, né? De que, tudo bem, a quinta série, ok, vamos lá, vamos retomar, né? E outras coisas que nós passamos. Isso é complicado também, falando porque eu terminei o ensino médio ano passado. E foi uma pressão muito grande. Eu como criadora de conteúdo, fiz muito vídeo, fiz lives depois do Enem, falei bastante sobre vestibular. E quando eu não passei, o que me doeu, eu acho, foi não conseguir provar que eu conseguia. Sim. E foi até um grande aprendizado, assim. Porque eu pensava, cara, eu vou ser a primeira da minha família a entrar numa universidade federal ou estadual, porque, enfim, minha mãe e meu pai fizeram particular, meus irmãos fizeram FATEC, e aí eu tava com isso na cabeça. Era mais essa ambição do que realmente me preocupar com estudar, com o que eu ia fazer. E você tinha uma representação na sua família do que seria essa universidade. Sim, eu sentia que eu tinha esse peso. E eu passei na segunda fase da FUVEST, com a trancos e barrancos, viu? Porque não foi fácil. E a gente estava até falando antes que a universidade estadual não tem cota para deficientes. Sim, não tem cota. Para deficientes em geral. Eu fiz na ampla concorrência. Passei para a segunda fase e eu já achava que eu estava na USP, que eu estava garantida. Fiz a segunda fase, foi complicada também, mas não passei da segunda fase. E foi um choque muito grande, porque eu tinha muita certeza que eu ia passar. E foi essa questão de olhar para si mesmo e pensar, tá tudo bem. Eu não preciso provar nada para ninguém, nem para mim mesma. Porque aquela rejeição do vestibular, tanto da universidade da USP, né, quanto depois da federal, que eu tentei entrar em uma vaga para pessoa com deficiência pelo SISU na UFABC. Tava todos os dias, era minha vaga, até o último dia que entrou uma pessoa na minha frente, e aí eu não peguei. Então foi muito frustrante, mas entender que eu não preciso provar nada para ninguém, que eu não sou menos que ninguém por não ter passado, e que é isso, eu pretendo talvez tentar de novo. Sim. E a gente vai seguindo a vida, mas foi realmente muito frustrante. O que incomoda muito é que fica no âmbito individual. Então, a pessoa se esforça, aquela família se esforça, e os poderes responsáveis por fazer a vida da população mais fácil é que tem que tomar as providências. Né? Não adianta você criar leis extremamente incríveis, e nem todas são incríveis, se você não der a condição para que os equipamentos que vão atender as populações, a população do modo geral, não vai conseguir. Né? Então, cadê as estruturas? A lei está lá, mas como que você faz para fazer com que esta lei seja, de fato, colocada em prática? Sim, isso foi uma discussão que eu tive numa aula de Direito em marketing, que a gente estava falando sobre meritocracia. E aí, nossa, virou um caos aquela aula. Meritocracia, você derrubou a aula, né? Derrubou a professora, né? Nossa, meu Deus, foi um caos. Aí foi de eu levantar a mão e falar, eu tô aqui porque minha mãe tem dinheiro pra pagar, entendeu? E eu não passei na pública, porque eu cheguei lá, eu fui fazer o Enem, a prova era ampliada, mas os ledores não sabiam ler direito, eu não consegui. Começou a anoitecer, eu fiz a metade da primeira prova de linguagens. Chegou na parte de humanas, que eu sou... assim, pioneira, eu faço muito fácil, foi a minha menor nota. Eu não cheguei nem em 500. Por quê? Começou a anoitecer. E você entra numa condição emocional, né? E assim, então, eu tava escurecendo, eu tenho cegueira noturna. Eu fui pedir pra ledora ler, ela não lia direito. Nós temos dificuldade com os profissionais bem treinados, porque nós não temos formações, Cauane. Os treinamentos são, assim, eu cheguei a ter uma outra que era uma ledora melhor no segundo dia, mas quando chegava nas questões de matemática, ela não sabia os termos. Então, o símbolo de maior e menor ela trocava, e isso
acaba com a prova. Pronto, assim, confundiu, já era. Aí eu até tava falando pra vocês, 2 ao quadrado, ela lia 2 sobre 2. 2 sobre 2 é 2 dividido por 2. Então, virava um caos. Eu acho que viu, Cauane? É sim. isso. Pelo que me ensinaram, Então, no caso, eu não consegui aprender. Brincadeira, gente. Então, assim, eu falei para esse professor, falei todas as dificuldades que eu tive na segunda fase também, nas fases da FUVEST. Cheguei lá, o ledor não sabia ler inglês. Aí eu tava, beleza, vou tentar me esforçar aqui. Fiz o que deu. Aí ele falou, mas se você tivesse recurso, você conseguiria? Eu falei, sim, eu conseguiria. Claro, o recurso Com adequado, certeza, né? Mas quem é que vai saber o recurso que você precisa adequado, né? Exatamente. Então, Nossa, muito complicado. Foi uma discussão bizarra. Eu falei, então eu tô aqui hoje na particular porque eu sou uma incompetente? Porque se é por mérito, eu fui uma incompetente. Então ele, não, mas aí ficou nessa questão. Porque é tudo, a gente até concluiu assim nessa aula, que é tudo baseado em tempo, espaço e circunstância. Uhum. Então, as coisas acontecem baseado nisso, não é por mérito, não é por esforço, porque, eu falei, eu fazia live, eu falava sobre vestibular, aí quando eu não passei, eu fiquei com que cara eu vou chegar no meu Instagram falando, gente, não passei, esquece tudo que eu falei, jogar no lixo que eu vou pra particular. E tá tudo bem também. Tudo bem, que bom que você tem um recurso. Também não tem nada errado em ter um recurso, tá? Há um outro problema social aí, a pessoa tem recurso, é como se ela estivesse punindo alguém. Não, tudo bem, ótimo. Segue em frente, usa o recurso que você tem para ajudar outras pessoas, por exemplo. Tá tudo bem. Sim. Mas, Cauane, você consegue entender que isso que você construiu foi construído por você, muito dessa autocobrança de eu não passei, eu não fui, eu não... Cara, tá tudo bem, é o que você falou. Uhum. Tá tudo tranquilo. O vestibular foi feito para você passar ou não. E essa cobrança social que nós temos, e você, por ser menina, tem uma cobrança social ainda muito maior em cima de você, de ser perfeita, de o tempo todo ter que beirar a perfeição. E sendo pessoa com deficiência, você tem que se esforçar mais. Cara, tá tudo bem não conseguir. Só que a sociedade tenta impor pra gente que a gente tem que ser perfeito, que a gente tem que passar no vestibular, que a gente... Cara, não é assim. E é difícil, só vai prejudicar a gente. Cara, eu passei por isso no Mundial de Kobe. Eu adoro correr os 100 metros, mas a prova que eu mais amo é o 200. Eu passei pra final com o melhor tempo, só que eu lesionei a perna nessa corrida. E eu entrei em desespero porque eu não podia deixar de correr a final porque é a prova que eu gosto. Uhum. E aí eu tive que entrar com um tratamento psicológico, eu tive que conversar com a minha psicóloga. Eu falei, não é possível, eu ficava repetindo pra mim mesmo, eu não sou arregão, Cara, tá tudo bem. Falhar é normal. Sociedade falha com a gente o tempo todo. E tem variáveis que a gente não controla. É aquilo, tempo, espaço, circunstância. Exatamente. Eu falo muito sobre causalidade. Eu gosto muito do termo, da sintaxe da causalidade. Por quê? Cara, a causa e a ação, elas estão ligadas intrinsecamente. Se você teve um leitor que não conseguia ler inglês para você, mesmo você ser fluente em inglês e a luz estava baixa, você tem cegueira noturna, o meio influenciou no resultado. Sim. Perfeito. Assim como o meio influencia em tudo. Então, tá tudo bem não ser perfeito. E é muito Sua visão difícil não é perfeita, aceitar. tá tudo bem. É muito difícil aceitar porque eu senti que eu tava criando expectativa não só em mim, mas em todo mundo, e eu tinha que provar que ia dar certo. E tá tudo bem também, assim, poxa, chato, não passou, mas as pessoas vão seguir a vida delas, ninguém vai, ai não, a Cauane não passou na USP, assim... Eu estou passando mal porque ela não passou não, a gente segue a vida. E até, quando eu cheguei nesse ponto que eu percebi que eu realmente não passei, eu pensei muito se eu ia fazer cursinho e tentar de novo. Mas eu não sei se um cursinho vai me dar a acessibilidade que eu preciso. Tanto que na escola eu já não tive. Eu falo, o meu coordenador, o Thiago, um beijo, Thiago, sei que você está assistindo, maravilhoso. Ele se esforçou muito, muito para conseguir me dar recurso de acessibilidade lá. Mas ele não move o mundo, né? E já teve muitas provas que eu não fiz porque não tinha prova para mim.
Então, eu fiquei sem... E fazer prova, Enem, vestibular, essas coisas, é o treinamento que você faz. Porque chega uma hora que não tem mais o que você estudar de conhecimento, é praticar. E eu não tinha como praticar, porque não tinha prova para mim. E aí, era um caos, assim, eu não sabia o que fazer. E se eu, numa escola que era privada, já tinha toda essa confusão, eu falei, o que vai ser um cursinho? Eu não sei o que eles vão me oferecer quando eu chegar lá. Então, eu falei, eu não quero, porque vai ver, eu vou ficar estudando o ano inteiro, vou passar pelos mesmos perrengues, e talvez eu não consiga de novo. E não que ninguém deva fazer cursinho, mas foi o que fez sentido para mim. Eu falei, eu prefiro chegar a estudar, pegar esse dinheiro que eu pagaria no cursinho, a minha mãe tá pagando a faculdade, e estudar. O meu curso é tecnólogo, então são só 2 anos, eu pensei nisso também. Tentar, depois que eu terminar, talvez eu encerre como publicidade, que são 4, que é metade do curso. Talvez eu vá e tente na pública de novo, talvez eu não passe de novo, e aí a gente vai descobrir. Esse processo, ele é um processo de maturação também, né? Passar por uma prova, lidar com essas questões de ser avaliada, ele é um processo. E é de muito primeira, difícil. nem todo mundo consegue passar, até porque nós somos extremamente diferentes um do outro, e a prova em si não avalia a sua competência, vamos dizer assim, né? Ela é um rigor ali que deve ser seguido. Eu preciso mensurar de alguma forma para ainda... É muito questionável o acesso através de prova, né? Isso do âmbito geral. Como é que poderíamos pensar em quebrar essa questão desse modelo de acesso ao ensino superior, né? A mesma coisa o mestrado no Brasil, você tem que ter domínio de línguas estrangeiras, né? Senão você não consegue fazer. E aí nós vamos entrar numa outra Muitas questão. vezes a gente não domina nem a língua portuguesa, que é difícil Pois pra é. caramba. Então, Pois é. Com certeza. Mas eu penso assim, enquanto a quem é de direito deixar uma estrutura de fato adequada? Quem tem a caneta na mão para organizar isto? E quais são as condições, os estudos que nós temos que fazer para entender essa estrutura como ela deve ser? Então, as estruturas educacionais, elas têm que pensar hoje e sempre no início. Não adianta o aluno já estar conosco e pensar, o que eu faço com esse aluno agora? Não é isso. Agora chegou um aluno cego, vamos colocar, então, nós tivemos que pedir lá para colocar uma etiqueta no micro-ondas de um funcionário que tem baixa visão, né? Eu não tenho que pensar isso quando a pessoa está comigo, eu tenho que pensar isso para qualquer pessoa que chegar. Todas as pessoas devem ter condições de acesso àquela estrutura. E quando eu falo estrutura, pense no âmbito mais amplo. Por quê? Assim como nós 3 estamos aqui, eu não me comparo a minha condição à de vocês de forma alguma, é mais no âmbito emocional, e claro que também no de vocês, mas assim como nós conseguimos superar as nossas dificuldades, outras pessoas não conseguem, porque você tem uma série de condições emocionais que estão envolvidas aí, sofrimentos psíquicos que levam a outras comorbidades associadas, vão levando a condições, por exemplo, da ansiedade, né, que essa pessoa vai tendo por conta de lidar com esse ambiente, que é um ambiente que o tempo inteiro a agride, por não estar acessível para a pessoa, então ter que ficar dependente, né, porque a estrutura não lhe dá condição. Então, nós temos que lutar para que a estrutura seja uma estrutura que permita que a pessoa, dentro das condições dela, tenha a maior mobilidade e a maior autonomia. Esse protagonismo ele tem que acontecer dentro das estruturas. E nós estamos falando aqui, puxando para a FSA também e para outra estrutura que eu estou, pensar que quem está com a caneta na mão, é que vai ter que criar essas equipes dentro das escolas, né? Vamos dizer, núcleos, as federais trabalham com núcleos, ou seja, qual a condição de cada instituição para colocar aquela lei em prática. Para que quando os nossos alunos chegarem, eu disse aqui nossos alunos, percebam, nossos alunos, eu não tenho 39 mais 1 na sala de aula, eu tenho 40 alunos. Aí o que eu faço com esse um aluno? Que um aluno? São 40. Era exatamente isso que eu estava pensando aqui, professora, uma dúvida com os professores mesmo, né? Capacitação, como vou te dizer. Exatamente, os professores lidarem com essas necessidades, enfim. Me fala um pouquinho dos professores, como é esse preparo, enfim. Existe algum treinamento específico? Deveria. Não existe. A questão é não há. Então, justamente. o que nós temos hoje,
nas pesquisas que nós estudamos muito para entender o que nós podemos aplicar no ensino médio e técnico e na graduação, a gente não tem tanto uma vasta gama de materiais voltados, de pesquisas voltadas para essa área do ensino superior, vamos colocar bem aqui na nossa FSA. Então, isso também é um dificultador, né? Essa falta de pesquisa, de interesse em pesquisar quando o aluno chega no ensino superior. Aí há também algo romântico de dizer, mas se ele chegou no ensino superior, ele está preparado, né? É verdade? E todo mundo está preparado para o ensino superior? Aí super ótimo, né? Vai dar tudo muito certo, é só ele chegar no ensino superior. Não. Então, se ele teve, vamos pegar um caso de uma pessoa, um TEA, um autista. Se ele não foi bem atendido na sua vida até ali, todas as dificuldades que ele enfrentou até chegar na graduação, elas vão se repetir na graduação. E como essa universidade, essa outra, todas as outras, farão para atender esse aluno? Então, eu preciso pensar, fazer um estudo de campo realmente de como eu vou deixar essa estrutura, né? E quando eu falo é gestão estratégica mesmo, em todos os seus sentidos, para que eu possa receber esse aluno e dar a melhor condição para ele. Às vezes ele precisa de um abafador, simples assim. E vai ser esse o recurso que eu vou dar para ele, né? Então, é reconhecer, e como o Ricardo falou, é perguntar para a pessoa, né? Tem um amigo que também tem baixa visão e ele fala que na rua as pessoas saem arrastando ele, né? Não perguntam para ele o que você precisa. Às vezes nós dois estamos juntos e as pessoas olham para mim e falam, fala para ele que ele tem que fazer tal coisa. Ele escuta. Eu falo, infelizmente, às vezes, nossa, que grossa, mas falo, você pode falar para ele está te ouvindo, né? Então, são essas dificuldades. Mas se nós não partirmos isso, além da legislação, a gestão de todas essas estruturas, pensando no como vão resolver e olhar mesmo, né? Nós temos legislações que podem dar essa condição, mas a própria estrutura ela vai pensar na melhor forma dentro também da condição que ela tem, né? Mas perguntar para quem é de direito o que precisa e fazer, não só na lei, né? Colocar em prática. O maior problema é a prática, nós não temos ela. E existe muito, tanto nós, pessoas com deficiência, existe um medo da gente estar dando trabalho. Perfeito, ouço muito. É exatamente isso. E assim, eu até falo, cara, eu fiz um vídeo um tempo atrás, eu não aceito menos do que eu mereço. E isso é muito difícil, porque assim, já chegou vez de eu chegar lá, eu falei que não tinha prova para mim, eles deram um jeito de imprimir a prova normal, só que na folha A3. Eu continuo não enxergando porque a fonte é pequena. E desconhecimento, né, sobre a necessidade. Terei que fazer toda uma reestrutura nessa prova. E foi muito difícil falar, olha, não dá, eu não vou fazer. E é muito difícil, assim, eu começo a pensar, tá, se eu fosse uma aluna sem deficiência, que estivesse aqui, e aí chegasse, todo mundo tem prova normal, mas chegassem pra mim e falar, pra você não tem, então você faz no celular e anota nessa folhinha aqui. Ela ia falar, não vou fazer. Por que eu tenho que dar um jeito? Eu tenho que me virar. Já teve vezes de eu pegar 2 tablets, um com a prova, outro para fazer anotação, e ficar uma confusão. E assim, não é justo. Não é justo. Então, se não tem, chegou um ponto que eu falei, se não tem, eu não vou fazer. Se não for do jeito certo, eu não vou fazer. E existe muito esse medo de você estar incomodando, de você estar dando trabalho, muita culpa. Quando eu cheguei depois dessa prova 3, eu fiquei muito mal. Eu pensei, poxa, ele tentou, mas não deu certo. E como que eu viro e falo? Não dá. Então, assim, é muito frustrante. E eu recebo mensagem falando, eu prefiro ficar quieto. Eu estava até falando com uma moça que ela é especialista em auxiliar pessoas com deficiência. Se você for pegar um TE, né, um autista, e ele não tiver os recursos necessários, e ele provavelmente vai ter alguma crise, vai ter algumas questões, vai demonstrar. Se você não dá recurso para um deficiente visual, ele vai ficar quieto. E ele não vai falar nada. Ele vai continuar lá existindo. E é isso. Eu até fiz um vídeo outro dia falando. Às vezes demora, mas a gente entende que vai sempre haver um momento que a gente não vai estar incluído. Então, assim, na escola, por exemplo, quando eu sentia que a aula não era para mim, porque é isso, você chega, tá uma aula de matemática, estão colocando coisa na lousa, ninguém tá auxiliando você não enxerga a lousa, o que você faz? Tá, eu vou ficar aqui, abaixar a cabeça e dormir, porque a aula não é para mim. Sim. Na faculdade... Para você, né? Por isso que a gente tem que identificar esse aluno. Quando ele chega, a busca ela tem que ser, vou usar uma coisa bem de Facebook, a busca ativa.
ela é verdadeira, né? Então, onde eu começo a identificar? Você fez já uma identificação de quem seria o aluno que ia chegar nessa universidade. Então, já lá no vestibular, eu já estou identificando a necessidade do aluno, porque ele pede no vestibular uma prova, que vai ser uma prova especial, não gosto desse nome, mas é isso que nós temos, né? Ela vai ser uma prova diferenciada para atender essa necessidade, que seja ampliada, que seja com o uso de um outro recurso, como, por exemplo, uma lupa, que vai te dar essa condição, mas não aquela lupa redondinha, sabe? Não é essa, Péssima, é uma lupa, péssima. Não, sei lá, pelo amor de Deus, Funciona. não, é uma outra lupa, uma lupa realmente voltada para essa, Tem para lupa atender a condição, eletrônica. a lupa eletrônica. E aí eu já identifico esse aluno. Ele entrou? Tá, ele entrou. Eu tenho que estar com essa estrutura preparada, né? Eu tenho que avisar os professores, porque a gente fica vendido. Você me fala sobre professor. Você estar numa sala de aula e não saber o seu público, você prepara lá no planejamento a sua aula, né? No seu planejamento você vai fazer a sua aula. Eu preciso preparar uma aula preocupada se a Cauane, se o material que eu estou fazendo para a Cauane, ele está adequado para ela. Eu vou trabalhar com slides, eu vou colocar isso na plataforma, né, no Moodle, no nosso caso, na FSA. O Moodle está preparado para a Cauane? Então, essas perguntas, são gestores devem fazer essas perguntas, né? Como que está o meu ambiente para receber esse aluno? E é tão raro a Raríssimo. gente Cria-se uma conseguir equipe isso. para poder lidar, de especialistas, né? Inclusive para atender. O tempo inteiro aqui nós estamos discutindo o quanto você sofre para fazer essas provas, porque não tem a pessoa qualificada para te atender. E nós não temos essas formações. Olha que interessante, a gente não tem essa formação de pessoas qualificadas para aplicar, né? Nós temos o curso de administração. A pessoa vai trabalhar com o quê? Vai ser o administrador, certo? Está incluído nessa matriz curricular que ele vai ter que chegar numa estrutura que está sendo formada. Vamos supor que a gente quisesse montar uma escola agora. Quais profissionais, Cauane, que eu iria colocar para lidar com a questão da inclusão? Quando nós vamos abrir essa escola agora, o que eu preciso ter? A gente precisa começar a pensar nisso. Tudo bem, não Sim. foi no início, já está formado, tem 60 anos a nossa instituição, né? Mas nós podemos começar a repensar, né? Quais são as estruturas que eu preciso? A rampa está adequada? Tem rampa? Primeira pergunta, tem rampa? Né? Então, temos que encerrar já daqui a pouquinho. Eita Deus. Então, a gente já tá chegando no fim do episódio, tá? Assim, foi incrível. Que episódio. Incrível mesmo. Maravilhoso. E esse é só o 9º episódio, viu, galera? Tem outros episódios aí. Vai lá no YouTube, vai no Spotify, que você vai encontrar outros material riquíssimo que a gente disponibiliza aí para vocês. Eu queria agradecer muito a presença do Ricardo Mendonça por vídeo aqui, que ele vai ter que sair daqui a pouco. Muito obrigado por ter vindo. Valeu demais. A sua presença foi uma honra, assim, pra gente. De verdade. Com Valeu, certeza. obrigado. Para minha camarada aí, muito obrigado também, Cauane. Segue firme na sua jornada. Você pode ter certeza que a sua história acessa e afeta a vida de muitas pessoas com deficiência no mundo. Então, continue mostrando quem você é, mostrando que você é capaz de mover o seu mundo, porque de fato é o único poder que a gente tem no nosso próprio mundo. Então, se você movimenta o seu mundo um pouquinho, você pode ter certeza que quem está ali na sua rede de gravidade rotacional ali vai junto com você. Então, continua firme aí. Agradecer a vocês da Fundação por terem me convidado aqui, dar esse momento de voz para a gente, pessoas com deficiência. A doutora psicóloga, obrigado também pelas suas palavras. É muito bom ter pessoas que lutem a nossa luta conosco. Então, forte abraço para vocês. Valeu, galera. Valeu. Obrigado Obrigada. demais. Obrigada, muito prazer. E então eu queria aqui me despedir, né? Muito obrigado, professora Cristiane, por ter topado participar, né? Assim, foi incrível, de verdade. E Cauane também foi muito bom ter sua perspectiva aqui como aluna da Fundação Santo André. A gente teve diversos papos com a Cauane, inclusive a Cauane é a capa ali do nosso vestibular. Que, eu tenho que dizer aqui, o vestibular daqui a pouco vai estar no ar e você vai ver lá a carinha da Cauane como capa disso tudo, tá? Então, se você quer se inscrever, se gostou desse papo, quer saber um pouco mais da Fundação Santo André, basta entrar no nosso site, no nosso Instagram. O site é www.fsa.br. E o Instagram, Dani? Tem o Instagram também, fsa.oficial. Dá uma olhadinha lá, não tem só um conteúdo, né, de vestibular, mas tem diversos outros conteúdos, uma fala de um professor, coordenador, do reitor, do aluno,
que é o mais importante, o protagonista. Então, E o dia a dia da fundação, né? Exatamente. É incrível, assim. Visite a fundação também. Um espaço lindo, né? Cheio de árvore, enfim, verde. De dia, de noite é bem assustador. De noite. Nossos parabéns, né, para a FSA trazer nosso reitor trazendo o conteúdo para que a gente possa disseminar realmente, né, o conhecimento do que é a inclusão. Isso me deixa feliz de trabalhar numa instituição que tem essa preocupação, né, que se propõe a falar sobre. Precisamos falar, né? Sabe aquele desenho bonitinho da Cacita? Precisamos falar, não falamos do Bruno, é um desenho. Aqui eu digo, precisamos falar do Bruno. Exatamente. Que são as nossas dificuldades todas, né? E parabéns por vocês também, por esse belo trabalho. Muito obrigado, gente. Então é isso. A gente se vê no próximo episódio. Esperamos vocês no Spotify e no YouTube. E é isso. Abraço. Obrigado. FSA em ação.